Cuide-se para que não se torne escravo de quem lhe oferece favores. Epicteto. Pense comigo, quantas vezes na sua vida você já confiou cegamente e apenas para descobrir tarde demais que estava sendo manipulado? O que é ainda mais assustador é que, na maioria das vezes, se essa manipulação vem de onde você menos espera e daqueles em quem você mais confia. Hoje, mais do que nunca, vivemos em uma sociedade onde a manipulação é sutil, elegante, quase invisível. É justamente a confiança, esse laço tão humano, que, sem vigilância, pode se tornar uma corrente que te prende a escolhas que não são suas. Se você não aprender a reconhecer esses sinais, continuará sendo moldado pelas vontades dos outros, enquanto acredita estar seguindo a sua própria. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos na arte de proteger sua mente, suas escolhas e sua liberdade, como um verdadeiro estoico faria. Prepare-se para enxergar o que antes passava despercebido. Prepare-se para se tornar inatacável. Se você valoriza sua liberdade interior, já deixe seu apoio, curta, compartilhe e principalmente, reflita profundamente sobre cada ponto que vamos abordar aqui. E responda nos comentários em quem eu estou confiando sem perceber o risco. Essa simples pergunta pode mudar o curso da sua vida. Confiar é humano. Desde crianças, somos programados para confiar naqueles ao nosso redor, pais, amigos, mentores. Mas os estoicos alertavam de não é sábio entregar sua alma a outro homem sem antes tê-lo julgado em todas as situações. Sêneca. A confiança cega nasce da nossa necessidade emocional de pertencimento. Queremos acreditar que quem está próximo a nós é incapaz de nos prejudicar. Mas essa esperança não é uma certeza, é uma aposta. E muitas vezes, uma aposta feita sem sabedoria. A filosofia estoica nos ensina que os seres humanos, por natureza, agem de acordo com seus próprios interesses, se não necessariamente para nos proteger ou nos fazer bem. Sêneca, por exemplo, viveu isso intensamente. Apesar de ser conselheiro do imperador Nero, foi traído por aquele mesmo a quem serviu com lealdade. Ele confiou e pagou com a vida. Nos dias de hoje, esse padrão se repete, amigos que manipulam para benefício próprio, líderes que usam palavras doces para interesses ocultos, parceiros que controlam silenciosamente nossas decisões. Confiar sem examinar é abrir as portas para a manipulação. Reflexão prática estoica. Antes de confiar, observe. Antes de entregar seu coração, teste. Antes de acreditar nas palavras, analise as ações. Um verdadeiro estoico mantém seu julgamento suspenso até que a realidade, se não a esperança, se revele. É tolo aquele que se deixa vencer pelo aplauso alheio. Marco Aurélio. Muitos imaginam que a manipulação vem de palavras duras ou imposições diretas. Mas o método mais eficaz é, na verdade, a sedução emocional. E nada seduz mais a alma humana do que elogios e promessas. Os estoicos sabiam que o elogio é uma lâmina de dois gumes, dele pode afirmar uma virtude real ou inflar uma vaidade perigosa. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de seu tempo, treinava-se diariamente para resistir à tentação de acreditar nos aduladores. Ele entendia que ser louvado não torna você melhor. Apenas torna você mais vulnerável. Na vida moderna, isso é ainda mais sorrateiro. Um chefe que promete reconhecimento, um amigo que elogia para pedir favores, um parceiro que promete um futuro grandioso para manipular o presente. Sem perceber, você se torna prisioneiro da expectativa, da necessidade de agradar, da vontade de corresponder ao que esperam de você. Exemplo contemporâneo. Quantas vezes você já viu talentos brilhantes se perderem porque buscavam mais o aplauso do que a verdade interna? Influenciadores, políticos, executivos, todos podem cair na armadilha de viver para as expectativas externas, se esquecer de viver para si mesmos. Reflexão prática estoica. Quando for elogiado, pergunte-se: estou sendo reconhecido pelo que sou ou estou sendo moldado pelo que esperam que eu seja? Quando ouvir promessas, questione: isso é uma oferta real ou uma corrente dourada? Aceitar o elogio ou a promessa sem reflexão é como aceitar uma corrente e chamá-la de colar. Se você busca agradar, você deixa de ser livre. Epicteto.
Dentro de cada um de nós existe uma necessidade silenciosa, mais poderosa, de ser aceito, de ser querido, de ser validado. E é exatamente aí que mora uma das maiores fraquezas humanas. Os estoicos enxergavam esse desejo como uma armadilha. Epicteto ensinava que a liberdade verdadeira só existe quando você não depende da aprovação dos outros para definir quem você é. A vontade de agradar é um campo fértil para manipulação. Quando alguém percebe que você quer ser aceito, reconhecido ou amado, essa pessoa, consciente ou inconscientemente, ganha poder sobre você. Exemplo prático. Pense em reuniões de trabalho onde alguém sempre concorda com tudo, mesmo contra seu julgamento, apenas para agradar o chefe. Ou em relacionamentos em que uma das partes sacrifica seus próprios valores para não desagradar o parceiro. Cada pequena concessão, feita apenas para o manter a paz ou o ser aceito, é uma pequena traição contra si mesmo. E somadas, essas traições silenciosas transformam você em algo que não escolheu ser. Reflexão prática estoica. Pergunte-se sempre: estou agindo por convicção ou por medo de desagradar? Lembre-se, em quem se esforça para agradar a todos perde o respeito de si mesmo. O verdadeiro estoico não é rude nem arrogante, se ele é simplesmente íntegro. Ele entende que é melhor ser respeitado por poucos por ser autêntico, do que ser amado por muitos por ser uma mentira. A maior parte das coisas que nos enganam parece boa à primeira vista. Sêneca. A manipulação raramente chega de forma agressiva. Ela se infiltra de maneira suave, quase imperceptível, até que você esteja tão envolvido que mal perceba a perda de sua liberdade. Os estoicos treinavam seus olhos e suas mentes para reconhecer não apenas as grandes ameaças, mas também os sinais pequenos e silenciosos de perigo. Aqui estão 5 sinais sutis que, segundo a sabedoria estoica, você deve observar em qualquer relação. Promessas vagas e frequentes. Manipuladores são especialistas em vender futuros brilhantes, mas sempre sem detalhes, sem prazos, sem compromissos reais. Se as promessas vêm em excesso, mas as ações são escassas, fique alerta. Pressão emocional disfarçada de cuidado. Frases como "eu faço isso porque me importo com você" ou podem ser sinceras ou podem ser instrumentos para controlar suas escolhas sob o pretexto do amor. Elogios seletivos. Um manipulador elogia quando você se comporta como ele deseja, se silencia ou critica quando você demonstra autonomia. O elogio, nesse caso, é uma moeda de troca, não uma admiração genuína. Culpabilização sutil. Frases como "eu só estou mal porque você não me ouviu" ou colocam sobre você um peso emocional que não lhe pertence. O estoico aprende a reconhecer onde termina a sua responsabilidade e onde começa a manipulação. Inversão de realidades. Se você constantemente sente que precisa se explicar, se justificar ou se duvidar de seus próprios sentimentos, cuidado. Grandes manipuladores distorcem a realidade para fazer você acreditar que o errado é você. Exemplo histórico. Durante o reinado de Nero, muitos senadores e amigos de Sêneca bajulavam o imperador, aceitando absurdos em silêncio, apenas para preservar seus cargos. Poucos ousaram manter a integridade. Poucos sobreviveram. Reflexão prática estoica. A manipulação próspera na cegueira emocional. Treine seu olhar para ver não apenas o que é dito, mas principalmente o que é feito. Confiança, no estoicismo, não é concedida, é conquistada. O que depende de nós? Nossa mente, nossa vontade, nossas escolhas. Epicteto. Blindar-se contra manipulações não significa se fechar para o mundo. O estoico não é frio, desconfiado ou isolado, se ele é livre. Ele cultiva um coração aberto, mas uma mente protegida. Ser inatacável é construir uma fortaleza interior onde os elogios, as críticas, as promessas e as decepções não governam suas ações. Como fazer isso, na prática? Fortaleça o seu juízo interno. Antes de aceitar qualquer ideia, elogio ou promessa, analise: isso é coerente com meus princípios? Não importa quem fale, se importa se é verdade. Defina seus limites claros. Um estoico moderno não precisa explicar seus limites a todo momento. Ele vive de acordo com eles. Se alguém ultrapassa seus limites, você se afasta com serenidade, sem drama.
Aceite ser mal interpretado. Blindar-se também é aceitar que nem todos vão entender suas escolhas. Você não deve sua paz interior a quem não compreende sua jornada. Reforce sua independência emocional diariamente. Medite como Marco Aurélio fazia: hoje encontrarei pessoas ingratas, egoístas e vaidosas. Mas isso não me impedirá de agir segundo a razão e a virtude. Pratique a arte de observar sem reagir. O manipulador espera sua reação emocional. O estoico responde com calma, análise e, muitas vezes, com o silêncio. Exemplo contemporâneo. Grandes líderes, atletas e soldados treinam não apenas o físico ou a técnica, mas a mente. Eles sabem que perder o controle emocional é perder o jogo. Reflexão prática estoica. Se você cultiva uma alma forte e princípios firmes, ninguém poderá manipular você. Eles podem tentar, mas encontrarão um território impenetrável. Ser inatacável não é sobre criar muros. É sobre construir raízes tão profundas que nenhuma tempestade poderá te arrancar. Você não precisa viver desconfiando de todos. Mas precisa aprender a confiar de olhos abertos. A verdadeira liberdade não está em se isolar do mundo, se está em não ser prisioneiro de ninguém, nem mesmo daqueles que você mais ama. Está em manter seu centro firme, mesmo quando o mundo ao seu redor oscila. Lembre-se, você não foi feito para ser manipulado. Você foi feito para ser senhor de si mesmo. E esse é um caminho que se percorre em silêncio. Um silêncio forte, atento, presente. Um silêncio estoico. Se você sente que essa filosofia é o que sua alma sempre buscou, um espaço onde não se ensina apenas a pensar, mas a viver com coragem e clareza, convido você a seguir conosco no Silêncio Estoico. Um espaço onde o barulho do mundo cessa, se a verdadeira força emerge. A pergunta que deixo para você é simples, mas transformadora. O que, ou quem, ainda possui um pedaço da sua liberdade? Que a partir de hoje, cada decisão sua seja um passo a mais para a liberdade interior. Nos vemos na próxima reflexão.